Oi, É, Benito. Alô? oi, bom, pessoal? Beleza? Joia, você tá muito escuro, não tem uma luzinha aí, não? Ah, melhorou. Só vou fechar a porta aqui. Estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Ah, que bom. Eu também. Tá, Eu estou vou te deixar ouvindo meu bem vídeo também. fechado, gente, porque aqui a internet está péssima. Eu tô com medo de cair se eu forçar. Eu vou Ô, ficar só eu na vou te voz. contar, esses caras pão duro, velho, que pega Não, essas eu tenho internet duas vagabundas. internets, só que aqui tá falhando, entendeu? Não, Choveu muito e a a internet. conversa é sempre a mesma. Nossa. Com essa chuva aqui no Aristóteles, é Sion. moleza, né? Aristóteles, você sabe o que que eu digo? O que mais Ah, dói é a ingratidão, viu? Dói não, muito. a ingratidão é Dói. uma coisa Dói, é difícil. uma coisa feia, né? Dói demais. Dói, dói. Doutora Vanessa. A Fátima falou para eu entrar às 6h30. Eu cheguei Pô, me correndo, falei ligava, que eu falando estou assim, atrasado, cadê ele? tipo assim, Achei. olha. Mas eu Tudo fiquei bem? preocupado, até Tudo deixei ele bem, entrar. Vanessa? Agora melhorou. Até que enfim, ué, pelo amor de Deus, cansado da cara do Benito, do Aristóteles. Ah, Ei, Rogério, tá não me bom? coloca, não me coloca no meio seu com o Benito, não. Tem ingratidão entre vocês dois. Não tem nada a ver com isso. O Ari é muito mais feio que eu, só. Você tá. Ah, com certeza, com certeza. A Fatinha, já mandei uma mensagem para ela, ela estava esperando ser convidada, deve estar entrando aí. Ué, eu não tô vendo nenhum aviso, não. Eu falei que eu já vou mandar uma mensagem para ela. Hipogástricos. Como que está a proximidade desse ligamento uterosacro com a endometriose, como que está essa lesão, qual o tamanho dessa lesão. Uma lesão única igual dessa foto é de fácil abordagem, não tem tanto problema da gente identificar e trabalhar essa lesão. O problema é quando a lesão é um pouquinho mais profunda, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Outra coisa é em relação ao septo retrovaginal. Aqui a gente tem uma paciente que tem umas lesões muito pequenininhas, a gente olhando superficiais à visão da laparoscopia. Mas quando a gente faz um toque nessa paciente, ela tem um nódulo grande no fundo de saco. E o exame de imagem é de extrema importância da gente ter uma quantificação, qual o tamanho desse nódulo, como que ele está muito aderido ao colo uterino, está mais em relação, qual que é a relação desse nódulo no septo vaginal em relação à parede do intestino. É uma lesão que o ultrassom consegue dar essa informação e a gente não pode deixar de ter essa informação. Nesse caso aqui, essa paciente, ela tinha um ultrassom que não foi muito bem feito e a gente entrou, ela tinha uma dor e ela tinha uma lesão grande que tinha acometendo a parede do reto. E se a gente não tá se a gente não planejou antes essa cirurgia, a gente vai ter que cancelar esse procedimento e marcar uma cirurgia no segundo tempo, porque a gente vai precisar do concurso do cirurgião coloproctológico para abordar essas lesões. Quando eu falei, a gente fala de um bloqueio pélvico, daí é mais importante ainda. O que está aí debaixo dessa aderência toda? Como é que está o ligamento uterosacro? Como é que está o septo retrovaginal dessa paciente? Sem um planejamento adequado, sem um concurso de um cirurgião coloproctológico, a gente não consegue. Então, é de extrema importância uma descrição muito bem feita das lesões localizadas abaixo desse bloqueio. Como é que está esse ligamento? O que a gente vai ter que fazer nisso? Qual que é o planejamento da cirurgia? E o exame de imagem é de extrema importância. No caso dessa paciente, a gente provavelmente vai precisar ou de um grampeador, ou a gente vai ter que fazer um shave nessa paciente, que é a retirada superficial da endometriose. A gente tem preferido fazer o shave dessa lesão, mas a descrição, a profundidade da lesão é de extrema importância para o planejamento e para a gente conversar com a paciente antes da cirurgia. A gente tem que falar das complicações. A chance dela usar uma bolsa de colostomia, apesar de ser extremamente raro, a gente não pode deixar de falar isso. E se a gente tem uma lesão muito profunda, que a gente vai ter que fazer uma ressecção segmentar, a probabilidade de uma complicação é muito maior do que se a gente fizer só um shave. Então, a definição dessa lesão para a gente é de extrema importância. Quando a gente fala do bloqueio pélvico, eu vou pedir o Bruno, que é o meu parceiro na cirurgia,
para comentar um pouquinho desse vídeo da abordagem do bloqueio pélvico de uma paciente com uma endometriose infiltrativa profunda. Bruno, a palavra está com você. Gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado em falar de cirurgia. E essa parte da endometriose, quando vocês me perguntam assim, o que não pode faltar no laudo, se a gente pudesse falar o que a gente gostaria, eu falaria, não pode faltar nada. A gente precisa de saber tudo que vocês conseguirem extrair na ultrassonografia, porque isso é de extrema valia para a gente. Essa imagem que o Luiz está mostrando, pode soltar o vídeo, é exatamente o que a gente encontra na hora que a gente vai fazer uma... Espera um pouquinho. É exatamente o que a gente encontra na hora que a gente vai operar. É uma pelve em que todos os órgãos estão aderidos, é o que antigamente se chamava de pelve congelada, e hoje a gente chama de bloqueio pélvico, porque a palavra Bruno, congelamento dá uma... Bruno, desculpa pode um pouquinho deixar, que Luiz. travou Não, não todo preocupa, aqui. não. Mas eu não Se estou você conseguindo quiser nem para frente sair, ou para trás. Eu vou então sair, eu pode acho que sair passo que para eu você. compartilho do meu aqui. Perfeito. Então, quando a gente vai discutir sobre endometriose e falar sobre o que a gente precisa de saber, a gente precisa de saber o que está debaixo dessa confusão. O que esse paciente vai se beneficiar com a cirurgia. Porque até para a gente indicar, antigamente falava, não, a pelve está congelada, nós não vamos fazer nada com isso. E, na verdade, hoje, a gente sabe que a gente pode fazer muito. E não existe mais essa ideia. Vocês estão vendo minha imagem? Vocês estão conseguindo me ver? Ver a imagem da cirurgia? Não, Está com a põe miniatura, Bruno. clica do lado e põe e toca. Não, mas no meu aqui tá completa a imagem. Pode ser a velocidade. Então, bom, o vídeo geralmente é uma surpresa mesmo. Você quer parar e quer que eu tente de novo? Não, eu vou subir aqui agora. Agora está com a tela completa? Não. Ainda não. Então tenta aí, Luiz. O meu eu já pus aqui Então, para apresentação. suspende Ah, aí, já sei o que aconteceu, Um segundo. Vai dar certo agora. Tenham fé. Sempre. Screen, agora vai. Aí. Agora deu? Deu. Agora tem que tocar o filme. Então, a gente frequentemente não sabe o que tem abaixo dessa imagem. A gente chega, entra com o vídeo, e aí, se a gente não tem a informação do tamanho das lesões, da profundidade das lesões, do grau de acometimento, se a gente tem acometimento de mais de uma estrutura, se a parede lateral, se o septo retrovaginal, tudo isso está acometido, isso, primeiro, nos leva a programar mal a cirurgia, às vezes não ter totalmente as especialidades que a gente precisa, o urologista, o coloproctologista, não ter o material. E antigamente se tinha muito essa questão de ver para decidir. E hoje a gente não tem mais isso, né? O paciente tem que entrar pensando e sabendo a que vai ser submetido, né? Só um segundo aqui. Então, a endometriose, eu vou roubar um pouquinho os slides do Luiz para falar um pouquinho sobre o que a gente encontra e o que a gente pretende. Então, quando a gente vai operar uma endometriose, hoje a gente sabe que o acometimento da parede do intestino, ele é um acometimento em pirâmide invertida. Então, muitas vezes, o que a gente vê na cirurgia é a parte mais feia da endometriose, enquanto que lá dentro, próximo à mucosa, é uma estrutura que às vezes não está tão acometida e que a gente consegue preservar esse órgão de maneira mais adequada. E o ultrassonografista, muitas vezes a gente sabe da limitação para ver as estruturas, mas quando ele consegue dar essa informação para a gente, isso ajuda demais. A gente não pode pensar no ultrassonografista como sendo aquele que vai entrar e vai me dar a informação e o resto que ele não conseguir ver, a ressonância vai me dar. Na verdade, são exames complementares, mas cada um ajuda de uma maneira.
Essa paciente que nós estamos mostrando na imagem aqui é uma paciente que se beneficiou da ressonância, mas semana passada nós operamos um paciente que uma lesão de sigmoide foi vista pelo ultrassom e não foi vista pela ressonância. E isso nos ajuda a programar melhor o procedimento. E a distância da borda anal, gente, isso faz uma diferença muito grande, principalmente nas lesões extraperitoneais. Então, toda vez que vocês forem descrever uma lesão, e aí eu acho muito importante reforçar que o ultrassonografista que vai fazer um exame para paciente com estadiamento de doença de endometriose, ele não pode entrar naquela rotina do ultrassom do dia a dia. Ele tem que estar preparado para fazer essa avaliação direito, com calma, principalmente da doença extraperitoneal. A doença extraperitoneal, ela não é vista pelo cirurgião na hora que ele entra na cavidade, e isso acaba, por muitas vezes, levar o cirurgião a subestimar a doença e aí acabar fazendo uma cirurgia inadequada. Aqui também temos o acometimento de apêndice, e isso o ultrassom ajuda a gente demais. Esse aqui é um acometimento de base de apêndice. A gente pode ter também o acometimento da ponta do apêndice, igual dessa paciente. Você vê que a imagem é super difícil, essa paciente não estava bloqueada, então com isso a gente tem um processo inflamatório muito maior. Mas quando ele mostra para a gente a base do apêndice, igual nesse paciente aqui que a gente está vendo, a gente pode chegar e se programar de maneira a, se vocês conseguirem dar informação para a gente, da proximidade da papila ileal, a deformidade desse seco. Isso faz com que a gente programe, às vezes, de fazer uma colectomia e, às vezes, a gente conseguir fazer só uma tiflectomia, só tirar o seco da paciente e não precisar de fazer uma colectomia com anastomose. Então, tudo isso é um ganho para o paciente, que uma informação do ultrassonografista pode nos ajudar demais, se ela for possível. É por isso que até alguns estudos mostram que, quando a gente vai fazer um rastreamento pélvico da endometriose, o ultrassonografista deveria fazer um rastreamento abdominal dessa paciente também, porque o que ele conseguir identificar de lesão, ele vai ajudar. Como o Luiz falou, questão do diafragma, questão de alça de delgado, que às vezes a ultrassonografia pélvica tem essa limitação. Aqui eu vou só colocar um caso de vida real para vocês verem o desafio que é a endometriose. Essa paciente é uma paciente jovem, uma paciente que foi submetida a uma ultrassonografia transvaginal por causa de uma dor abdominal, e essa paciente foi vista uma alteração sugestiva de adenomiose, um ovário esquerdo com mobilidade reduzida, mandado para casa. Essa paciente começou com quadros de semioclusão intestinal, um quadro atípico, foi internada como se fosse uma doença inflamatória intestinal no pronto-socorro, fizeram uma colonoscopia que foi inconclusiva, e essa paciente ficou perambulando por pronto-socorros de vários hospitais e vários serviços, até que foi levada foi examinada por um colega que estava de plantão, coincidentemente, e esse colega pensou em endometriose, pediu uma ressonância, e a ressonância mostrou que existia uma doença infiltrativa de provável etiologia endometriótica, pegando aquele espaço retrocervical, um espaço que pegando os ligamentos e possivelmente aderências ao cólon sigmoide, mas nada mais do que isso. Então, você vê um exame de ressonância que, quando ele é direcionado e bem definido, ajuda muita gente, mas nesse caso ele estava falando que era uma endometriose profunda, mas que não tinha uma gravidade muito grande. Bom, pedimos ultrassons com um colega especialista nessa parte de endometriose, são poucos aqui em Belo Horizonte que a gente sabe que trabalham com bastante dedicação, e ele já colocou um pouquinho mais de informação para a gente. Endometriose pélvica invadindo o compartimento anterior, pegando o espaço vésico-uterino, um compartimento posterior envolvendo ligamento uterosacro, parede sigmoide, em pelo menos 2 pontos distintos. Já aumentou. Então, você vê, o ultrassom já viu mais do que a ressonância. E aquela questão da descrição sugerida pelo IDEA, né, em 2016, que os ultrassonografistas deveriam dividir o laudo em 4 segmentos e cada um deles avaliar uma parte da pelve, sistematiza muito isso e ajuda muito a gente, mostrando também que talvez tivesse uma lesão de seco. E aí nós fomos operar essa paciente e ver o que nós encontraríamos, e nós encontramos esse cenário que eu vou mostrar para vocês. Então, aparentemente uma pelve bonita, uma pelve sem tantas aderências. A gente muitas vezes entra e tem encontra uma catástrofe dentro da cirurgia, e aí a gente começou a fazer o rastreamento, que a gente segue um planejamento que chama COPE,
que é corrida de órgãos peritoneais, que foi proposta pelo Dr. Sagai. E aí a gente vai vendo, primeiro o delgado, a gente corre os últimos 1 metro do delgado, tá? O 1 metro distal, e a gente foi encontrando várias lesões de delgado que não tinham sido vistas por nenhum dos exames de imagem. A gente viu aqui, então, já uma deformidade próxima ao ilho terminal, e essa deformidade ia seguindo até no seco, que estava completamente deformado. Ok? Então, você vê que é uma paciente que foi subdimensionada e que, se a gente não tivesse o auxílio de um proctologista lá na hora, talvez a gente não estivesse preparado para fazer a cirurgia completa dessa paciente. O sigmoide E é realmente estava importante. doente. Não, Só pode terminar continuar. o vídeo. E aí o sigmoide estava realmente doente. Olha para você ver, um sigmoide deformado, um sigmoide que a luz dele está completamente comprometida, né, pelo menos 2/3 dele, que não foi visto nem na colonoscopia. Então, é um paciente que entrou totalmente despreparada para o tamanho da cirurgia que ela foi submetida. E, posteriormente, a gente vai encontrar também uma lesão de reto intraperitoneal, que mostra que a lesão, mesmo as lesões mais baixas, elas podem passar despercebidas pelos métodos de imagem. Toda vez que a gente tem uma endometriose muito profunda, a gente pode subdimensionar ela, porque ela pode seguir por dentro da alça, né? A endometriose, a característica dela é ser multicêntrica, né? E também ela poder acometer um órgão e a aderência que ela causa formar uma deformidade maior do que ela é, não é verdade? Aqui nós vemos o ligamento terosacro que tinha sido descrito. Esse ligamento terosacro ele tem íntima ligação com o nervo hipogástrico, com o plexo esplâncnico e também com o ureter. Então, é de rotina nossa a gente fazer a dissecção, que a gente chama de ureterólise e neurólise, de todo o ureter até na entrada dele no paramétrio, abaixo da artéria uterina, e também dos nervos hipogástricos. Então, a gente separa o nervo do ligamento para a gente poder ter uma segurança muito grande. Se a gente tem essa informação antes, a gente vai ter mais atenção para ter menos chance de ter lesão e estar mais preparado na cirurgia. E aqui o espaço vésico-uterino. No espaço vésico-uterino, a gente está tirando uma lesão superficial, igual o Luiz falou, em torno de, se as lesões nesse espaço estão com acometimento da bexiga, e esse acometimento, ele é um acometimento que vai até 2 centímetros do trígono vesical, isso faz toda a diferença para nós na chance dessa paciente precisar de um reimplante ureteral. Então, a gente precisa de ter essa distância, de saber quanto que a parede da bexiga está invadida e a distância que ela está do trígono. Isso faz muita diferença no planejamento cirúrgico. Então, assim, eu vou voltar a palavra para o Luiz, mas o que eu queria muito dizer para vocês é que tudo que vocês puderem dar de informação para a gente faz muita diferença, e a sistematização disso faz toda a diferença também para a gente poder entrar com mais segurança e trazer mais benefícios para os pacientes. Luiz, agora a palavra é sua. E complementando o que o Bruno falou, eu acho que não cabe hoje, quase, com o avanço, com a melhoria da descrição dos exames de imagem, a gente aprendendo a lidar com a endometriose, principalmente as descrições de como que é feito isso, praticamente não cabe hoje uma laparoscopia diagnóstica para fazer o diagnóstico de endometriose, num caso dessa paciente, ir lá biopsiar e marcar depois para um outro caso. Eu acho que é de extrema importância, quando a gente vai entrar numa paciente, que a gente tenha o máximo possível de informação para a gente evitar uma dupla cirurgia sem nenhuma necessidade, a invasão da paciente, e como que é importante a gente saber de onde que tem lesão. Provavelmente, se fosse se a gente não tivesse ideia, nesse caso que o Bruno apresentou, da lesão do colo direito dela, da proximidade do apêndice, provavelmente o ginecologista não ia abordar essa lesão e ia passar despercebido. Daí a importância o reconhecimento da endometriose nos vários sítios que ela pode acometer a pelve da paciente. Era isso. Espero ter contribuído, eu e o Bruno, para a gente ajudar a melhorar a qualidade dos exames, para a gente ter uma abordagem adequada dessa paciente. Olha, vocês ajudaram demais, foi muito interessante. E o que eu gostaria de lembrar é que o seguinte, atualmente nós temos um protocolo
de ultrassom para descrever endometriose, que inclui o abdômen superior, parede abdominal, compartimento anterior, compartimento posterior, ou seja, existe esse protocolo, né, que ele já está aí, inclusive o protocolo foi aprovado pela ANS, né? Benito e eu colaboramos na realização desse protocolo pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, e eu acho importante aqueles que estão nos assistindo e que não sabem ou ainda não seguem esse protocolo, procurar entender melhor, participar melhor, e o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade de Radiologia, pode ajudar nisso. Então, eu acho fundamental que todos procurem cada vez mais participar desses protocolos, se inteirarem disso, tá? Muito obrigada a vocês dois, foi muito importante para nós essa avaliação, inclusive lembrando que nos protocolos recomendo a marcar a distância da lesão do ânus, da lesão do trígono, né? Nos protocolos isso está lá como padrão, né? Então, é importante vocês terem falado isso, porque a partir de agora eu acho que todos que estão assistindo devem procurar valorizar mais esses protocolos. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Eu não consegui ver nenhuma aqui. E como a gente está passou um pouquinho do tempo, eu vou convidar a doutora Vanessa. A doutora Vanessa é especialista em ultrassonografia e ginecologia obstetrícia, com habilitação pelo FEBRASGO, CBR, membro da Comissão Nacional de Ultrassonografia do CBR, membro da Comissão Nacional de Admissão e Titulação do CBR, diretora científica e coordenadora acadêmica do IMED, diretora clínica da ECOS, em Belo Horizonte, bacharel em filosofia pela PUC, Minas, e mestrado em educação nos Estados Unidos. A Vanessa vai falar para a gente sobre o diagnóstico ecográfico da endometriose superficial. Existe indicação para o exame ecográfico, inclusive salientando o seguinte: nos vídeos que vocês mostraram, alguns foquinhos de endometriose superficial, né, bem visíveis ali, que eu acho que seria interessante a Vanessa nos falar sobre isso. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Obrigada, Fátima. É um prazer poder estar aqui numa mesa tão brilhante, e palestra do Dr. Luiz Fernando, Dr. Bruno foi fantástica e mostrou para a gente realmente qual que é a importância e o lugar do exame. Uma coisa que foi falada e que a gente insiste muito é realmente, pelo menos, saber identificar as lesões maiores, para que aquele examinador que não saiba fazer o exame especializado possa permitir que essa paciente seja encaminhada para profissionais que saibam fazer o exame. Não me cabe comentar sobre endometriose infiltrativa, que vai ser o tema das outras aulas, e eu vou falar sobre um assunto um pouco mais difícil e um pouco mais polêmico, que é a endometriose superficial. Vocês veem a minha tela normal? Perfeito. Mas agora sim. Agora Sim. sim, perfeito. Ok. Então, existe indicação para o exame? Então, a gente vai ver que existe sim, para todo caso de endometriose. Então, só para iniciar, eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Inicialmente, só recordando a todo mundo, endometriose é uma doença inflamatória crônica, hormônio dependente, onde o tecido semelhante ao endométrio está fora do útero.
O local preferencial é a pelve, e dentro da pelve, preferencialmente, a gente vê endometriose no compartimento posterior, e é importante que a gente pense na endometriose todo dia, porque ela afeta cerca de 10% das nossas pacientes, alguns trabalhos nos falam até 15%. É uma doença extremamente importante, principalmente pela mudança de perfil reprodutivo das nossas mulheres. É uma doença que tem característica principalmente a dismenorreia, a dor pélvica crônica e a infertilidade. Além disso, é uma doença que pode ser incapacitante, a gente sabe que as nossas pacientes sofrem muito com a doença, é uma doença que tem impacto físico, psíquico, emocional na paciente, e o impacto econômico, social, seja no sistema público, seja no privado, é um impacto grande, porque muitas vezes essas pacientes passam por internações temporárias, passam por procedimentos de urgência, consultas reiteradas, exames normais. Então, o retrabalho na endometriose é muito grande. Existem países no mundo que gastam tanto com endometriose quanto gastam com pacientes com diabetes. Então, o diagnóstico oportuno, o diagnóstico bem feito, ele é fundamental para a gente tirar a paciente desse círculo vicioso da falta de diagnóstico. A gente pode ter até 60% das pacientes sem diagnóstico, e melhorar os impactos, tanto pessoais quanto sociais, dessa doença. Então, o que a gente pensa dentro do diagnóstico por imagem? O ultrassom, tanto para endometriose como qualquer patologia diagnóstica, é o exame de primeira linha. Quando eu falo de primeira linha, eu não falo que é o exame melhor nem o mais importante, mas é o da linha de frente. É o primeiro exame que deve ser feito quando a paciente tem alguma queixa específica. A ressonância é mais difícil de ser feita, ela é mais onerosa, e a gente precisa, tanto quanto na ultrassonografia, de um radiologista que saiba identificar endometriose. Então, também não adianta a gente ter um bom radiologista para medicina geral se a gente não tem naquele profissional um profissional que saiba adequadamente avaliar a pelve feminina. Então, tanto quanto o ultrassom, a ressonância também tem suas limitações. Ela é um exame excepcionalmente bom para fazer a complementação dessa primeira avaliação do ultrassom, vendo algumas lesões, principalmente em localizações atípicas, e dentro desse cenário, a endometriose superficial é um desafio para todos, tanto para o radiologista da ultrassonografia, como para o ultrassonografista. A nossa grande diferença é que, fazendo o exame em tempo real, podendo fazer também um exame clínico na paciente, a gente consegue um pouco mais de especificidade no nosso exame. Embora a maior limitação citada por todos os autores, independentemente deles serem defensores ou não do exame para avaliação da endometriose infiltrativa, a maior limitação é a altíssima taxa de falsos negativos, principalmente quando a gente tem examinadores não especialistas. Para qualquer lesão de endometriose, com exceção do endometrioma, e a gente tem muito trabalho legal falando a respeito disso. A gente tem um trabalho canadense de 2015 falando da especificidade e sensibilidade maiores para endometrioma, por exemplo, que é uma lesão fácil de ser diagnosticada, mesmo por examinadores pouco experientes. Ao contrário, por exemplo, como o Dr. Luiz Fernando e o Dr. Bruno mostraram, a questão intestinal, que fica muito a desejar. Então, mesmo lesões grandes, a gente vê no exame do dia a dia que passam desapercebidas num exame que é feito no que a gente chama de rotina ginecológica. Então, esse é um grande problema da endometriose superficial, é a alta taxa de falso negativo. Então, qual que é a nossa relação, qual que é essa relação da ultrassonografia, especialmente com a endometriose superficial? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar sempre em endometriose e lembrar que o diagnóstico precoce da doença vai melhorar enormemente os resultados, seja do manejo clínico e, obviamente, o manejo cirúrgico, e vão diminuir, como eu já falei, o impacto econômico da doença. Além disso, a gente tem a possibilidade de um diagnóstico não invasivo da endometriose, como já foi comentado hoje também. Antigamente, e eu sou uma prova disso, a gente fazia a laparoscopia exploradora ali, diagnóstica, para ver se tinha endometriose, e depois, no segundo tempo, a paciente era reoperada. Além disso, como não existia essa possibilidade do diagnóstico não invasivo, muitas vezes a paciente era submetida a 2, 3, 4 tempos cirúrgicos, que às vezes, muitas vezes, até hoje a gente vê isso,
Primeiro, muitas vezes porque o cirurgião não está preparado, e segundo, porque o diagnóstico por métodos de imagem não é eficiente suficientemente para o que o cirurgião precisa, que é aquele mapa para que ele possa se movimentar adequadamente, fazer o planejamento cirúrgico, inclusive da equipe multidisciplinar. A gente tem dependência de um examinador experiente quando a gente fala de endometriose muito mais, porque a gente tem que ter um examinador que já está acostumado a ver a endometriose infiltrativa, que é muito objetivo para quem está acostumado e faz um exame direcionado com um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de delicadeza e elegância ali no exame, é muito mais fácil de ver, ou pelo menos perceber, a endometriose superficial. A gente tem que lembrar, em alguns casos, ela vem isoladamente, e a grande maioria das pacientes com endometriose tem a superficial, cerca de 80%, 20% vão ter endometriose infiltrativa. Então, a gente pode ter concomitantemente, como a gente viu nos vídeos aí, a endometriose superficial ali juntamente com lesões graves e que bloqueiam a pelve, que tem múltiplas aderências da endometriose infiltrativa, mas ela pode vir sozinha, o que é muito mais difícil de diagnosticar e às vezes, como a gente vai comentar, pode ser até impossível, mas é um diagnóstico diferencial que deve ser sempre pensado de acordo com a clínica da paciente. E, muito mais importante, o que vários autores falam, inclusive a revisão da Cochrane sobre método de imagem para diagnóstico de endometriose, exame negativo não exclui jamais a endometriose, principalmente a endometriose superficial, aonde as lesões são menores, podem passar desapercebidas durante o exame clínico, ultrassonográfico, perdão, principalmente quando a gente não tem líquido livre na pelve, o que não dá para nós uma interface. Então, se a paciente tem uma clínica sugestiva, mesmo que o nosso exame dê negativo, isso não exclui endometriose. E quando eu estou falando de exame negativo, eu já estou me referindo, e os autores também, aos exames já especializados. Então, se a gente tem tanta dificuldade, se a gente tem tanto falso negativo, e infelizmente de vez em quando alguns falsos positivos, se é tão difícil, se as lesões são de difícil abordagem, se a ressonância não consegue ver, se o ultrassom tem muita dificuldade, a gente deve pesquisar ou não? Claro, a gente deve sempre pensar em endometriose. Então, endometriose superficial deve ser sim pensada e investigada quando a paciente tem uma clínica muito sugestiva, quando ela tem infertilidade e está pesquisando, e principalmente quando não tem nenhuma causa aparente que ainda foi identificada. Quando a gente percebe alguma aderência durante o exame, quem faz o exame na rotina percebe ali durante o início do exame aquela resistência um pouco maior quando a gente tem uma aderência no fundo de saco. A gente consegue perceber, às vezes, nodulações quando a gente vai com o transdutor e a gente consegue sentir os ressaltos, assim, muitas vezes nódulos no ligamento uterosacro, ou mesmo processo aderencial mais importante no peritônio, a gente consegue sentir muitas vezes com a passagem do transdutor. Então, a gente deve investigar, sim, a endometriose superficial, principalmente quando a gente tem um quadro clínico muito sugestivo. A gente precisa lembrar sempre a diferença entre doença superficial e infiltrativa, não somente do ponto de vista fisiopatológico, que existem diferenças gritantes, inclusive com relação à linhagem clonal das células, à produção de quimiocinas, citocinas e substâncias como metaloproteinases, que fazem com que a endometriose infiltrativa tenha um caráter muito diferente da doença superficial. São faces diferentes de uma mesma doença que é multifacetada. A doença superficial, muitas vezes, ela é mais disseminada, mas ela pode ser sutil o suficiente para não ser percebida durante o exame. Aqui eu trago para vocês vários trabalhos que falam a respeito do diagnóstico da endometriose superficial. Depois, se alguém quiser, eu envio essas referências. São trabalhos bons, são trabalhos recentes, e são trabalhos feitos por autores de referência que estudam e discutem muito endometriose. Todos são muito unânimes em falar que é preciso que haja especialização e a gente precisa ter algumas condições clínicas que sejam adequadas ao diagnóstico desse tipo de endometriose tão peculiar, que é principalmente a presença de líquido livre na pelve. Inicialmente, a diferença entre endometriose superficial e infiltrativa era a espessura da invasão.
colocou um cutoff de 5 milímetros, isso é difícil para o cirurgião perceber, é quase impossível para o patologista e para o ultrassonografista também fica um pouco enevoado. Então, o entendimento atual da endometriose infiltrativa é de que ela tenha implantes que atravessem a barreira peritoneal, que infiltrem a camada fibromuscular dos órgãos, e a doença superficial, ela se restringe, independente do tamanho do implante, à camada superficial do peritônio. Existem muitos trabalhos bons, esse é um trabalho produzido por um grupo multicêntrico, inclusive tem o brasileiro Marcelo Pedrassani, que publica muito e estuda muito endometriose, fazendo uma das primeiras propostas a respeito de como que a gente pode identificar e descrever as lesões de endometriose superficial. Obviamente, esse trabalho ainda tem um número reduzido de pacientes, todas foram submetidas posteriormente à laparoscopia e os achados ultrassonográficos confirmados tanto pela visão direta do cirurgião como pelo anatomopatológico. É uma primeira forma de buscar sistematizar, assim como o consenso ideia foi um dia e já está muito bem estabelecido aí, com todo o seu protocolo, e como bem disseram o Luiz Fernando e o Bruno, fazendo a parte abdominal também, porque a gente deixa de diagnosticar muita coisa, lesões mais altas do intestino, muitas lesões diafragmáticas, ou até a suspeita que depois a ressonância pode complementar. Então, esse trabalho traz para nós vários tipos de lesões, que eu tenho certeza que agora, se vocês fecharem o olho, vocês vão lembrar de alguma coisa que vocês já viram no seu dia a dia, sempre lembrando que a gente precisa de líquido livre. A falta do líquido livre torna praticamente impossível quando são lesões muito ecogênicas, é um pouco mais fácil. Quando a gente tem um processo fibrocicatricial com aquele aspecto retrativo, muitas vezes esses pontos hiperecogênicos eles são mais facilmente vistos, mas lesões hipoecóicas, como essa do último quadro, eu estou sem apontador, não sei se vocês veem a minha seta, vocês conseguem ver? Não, né? Sim, Vanessa, sim. Ok. Então, essas lesões anecóicas, ou mesmo essas lesões mistas, onde a gente tem a parte hipoecogênica superficial com pontos hiperecogênicos, se a gente não tiver líquido livre na pelve, a gente não diagnostica. Essas lesões velamentares no peritônio, que podem ou não aprisionar líquido, e até de diferentes ecogenicidades na pele também são importantes, indicativos de endometriose peritoneal, e mostram as aderências entre o peritônio e ovário, entre peritônio e alça. Eu estou desconsiderando aqui nessa apresentação e nesse escopo aqui qualquer outra lesão de endometriose infiltrativa concomitante. A gente pode ter puramente lesões que sugerem endometriose superficial e lesões que estão concomitantes com lesões de endometriose infiltrativa. Eu vou mostrar para vocês alguns casos. Essa aqui é só uma imagem normal, para a gente lembrar que, acima de tudo, antes da gente pensar em endometriose, a gente tem que pensar em um exame bem feito. Então, anatomia é necessária, é preciso que a gente saiba localizar os elementos da pelve, anatomia normal, saiba ver uma superfície peritoneal, saiba entender a delicadeza de uma superfície do peritônio, que é riscada a lápis, é muito delicada, fina, ecogênica, não tem ressaltos, não tem pontos hiperecogênicos. Obviamente, a gente tem que pensar que pacientes com sequelas de DIP grave, com abscesso tubovariano, manipulações cirúrgicas importantes, teve uma ectópica com abdômen agudo, essas pacientes também podem apresentar algumas alterações que podem ser confundidas com endometriose superficial, como pontos hiperecogênicos e lesões velamentosas no peritônio. Então, é preciso que a gente entenda e esse diagnóstico diferencial ele seja apontado também como possibilidade lá na nossa conclusão, mas deixar de descrever jamais. Então, a gente vê aqui a camada peritoneal lisa, fina, aqui na topografia, indo para a topografia do ligamento uterosacro direito, aqui na região do fundo de saco posterior. Então, a gente vê a membrana peritoneal fina, a gordura subperitoneal e aqui, por exemplo, a parede vaginal.
Então, essa é uma imagem que a gente pretende ver no exame de rotina. Aqui também, a gente vê a superfície peritoneal lisa, regular, a gente vê inclusive uma alça cortada aqui no corte axial, e aqui, se a gente manipula um pouco o útero e puxa um pouco o corpo, a gente tem um sinal que alguns autores chamam de sinal do triângulo, que mostra que não há obliteração nem parcial, ou seja, não existem aderências que bloqueiem minimamente o fundo de saco. Quando a gente puxa, a gente vê esse triângulo formado ali, quando a gente tem um útero retroverso, e a gente percebe que não existem aderências. Aqui a gente vê, essa imagem é só para ilustrar, isso é uma reconstrução multiplanar de uma lesão infiltrativa de um segmento do reto. A gente vê aqui o peritônio, a gente vê algumas projeções pequenas, mas aqui eu queria mostrar para vocês que a gente vê o peritônio por cima da lesão infiltrativa e a gente consegue definir as camadas. Então, é preciso que a gente saiba exatamente a localização e a gente consiga ver os compartimentos e consiga perceber a sutileza do tecido quando a gente tem o líquido livre e ajuda a gente. Então, todas essas pacientes que eu vou mostrar para vocês já foram submetidas a procedimento cirúrgico, então todas têm diagnóstico positivo de endometriose, tá? Aqui é um espessamento do ligamento uterosacro, um espessamento irregular, com aspecto de fibrose. A gente não tem nenhum nódulo bem definido, mas é um ligamento que está muito fora do que a gente costuma ver normalmente. Alguns autores criticam veementemente essa descrição de um espessamento quando ele é isolado, porque a paciente pode ter um espessamento que é uma variante da normalidade, a gente pode ter um espessamento pós algum processo infeccioso grave, mas fato é, se a gente tem uma clínica e raramente a gente vê uma lesão dessa isolada, a gente pode levantar a possibilidade. Volto a falar, eu estou excluindo que essas pacientes que a gente está conversando aqui têm lesões de endometriose infiltrativa. A gente está pensando somente no diagnóstico da endometriose superficial. Aqui, novamente, uma lesão no ligamento útero-saco direito e uma pequena lesão anecoica aqui na superfície peritoneal. A gente vê que é possível a gente ver aquelas lesões conforme a sugestão do tipo de lesão de endometriose peritoneal que aquele trabalho do Pedrassani nos oferece. Aqui, mais uma reconstrução multiplanar dessa mesma paciente. A gente vê que o endométrio aqui é sujo, a gente vê imagens ecogênicas na superfície, a gente pode ter pontos, a gente pode ter imagens pontuais ou agrupadas, a gente pode ter mais de um tipo de lesão. Então, aqui a gente tem um agrupamento de lesão. Isso aqui é a superfície do ligamento uterosacro direito, permitida pela quantidade de líquido livre, que é um luxo que a gente tem no exame, que a gente precisa aproveitar o líquido livre. Aqui a gente vê as lesões filamentosas, inclusive com aprisionamento de líquido. Vejam a diferença da ecotextura do líquido, aqui bem anecoico, aqui já de baixa ecogenicidade, com pontos ecogênicos na superfície dessas traves filamentosas. Aqui mais uma lesão anecoica, uma projeção anecoica na superfície peritoneal associada a uma projeçãozinha ecogênica. Então, isso aqui também é um foco de endometriose superficial. Mais um espessamento heterogêneo do ligamento uterosacro, aqui no caso do uterosacro direito, mais uma lesãozinha anecoica projetando aqui na superfície peritoneal. Aqui mais um outro caso, um peritônio também irregular, a gente vê que parece uma coisa suja, uma coisa mal definida, a diferença que a gente vê para essa porção do peritônio, e aqui imagens hiperecogênicas agrupadas e isoladas. Aqui mais um caso, aqui só um pouquinho de líquido, a reconstrução multiplanar desse mesmo corte, pontos hiperecogênicos isolados, difusos. Mais um caso, aqui um pequeno foco superficial no fundo de saco, associado a uma imagem hiperecogênica, isso é muito comum da gente ver, às vezes são infiltrações mais alongadas, às vezes mais arredondadas, mais um ponto hiperecogênico que a gente vê aqui, às vezes a gente vê até uma reverberação aí, como se fosse uma caudinha de cometa, aqui bem na região do fórnix, a gente vê o colo aqui, uma quantidade boa de líquido, mais uma imagem muito característica e muito sugestiva da endometriose superficial. Enfim, a gente pode ficar a noite inteira aqui mostrando imagens, como a Ari vai mostrar e o Benito vai mostrar,
é importante que a gente esteja atento a esse tipo de lesão. O diagnóstico é difícil, não é uma coisa simples, a gente tem que tomar cuidado com o falso positivo também, para não ser iatrogênico e conduzir a paciente a tratamentos desnecessários, procedimentos desnecessários. Todo exame para endometriose é examinador dependente, aliás, qualquer ultrassonografia, mas endometriose é mais grave porque a gente impacta no prognóstico das pacientes, a gente ainda tem pouca publicação, a gente ainda tem resultados conflitantes, um número baixo, falta de sistematização, dados heterogêneos, é um problema ainda. Mas se tem uma quantidade muito grande de publicações a respeito de endometriose superficial na atualidade. Então, é um assunto que está muito em alta. A tentativa é de que a gente consiga diagnosticar para poder melhorar o manejo dessa paciente, não necessariamente o manejo cirúrgico, obviamente, mas clínico, impactar na questão da infertilidade. Então, é preciso que mais estudos apareçam para a gente sistematizar, assim como ideia, para que a gente tenha uma descrição que seja comum e uma racionalidade no diagnóstico. Ninguém é dono da doença, todo mundo acerta e todo mundo erra de vez em quando. O fato é, a gente precisa criar uma cultura onde a gente ensine as pessoas a ver endometriose. Coisas que só alguém vê são muito complicadas. Então, ou a gente está precisando ensinar mais gente, ou a gente não está sabendo nada. Então, é melhor que a gente se prepare para o diagnóstico e que ele seja cada vez mais disseminado entre os nossos alunos. E sempre, gente, sempre, todos os dias, a gente tem que pensar em endometriose, da hora que a gente deita até na hora que a gente levanta. Mais uma vez, obrigado para todo mundo. Eu estou à disposição, se alguém quiser bibliografia, falar, me xingar, reclamar, eu estou à disposição. Obrigada pela atenção e, mais uma vez, imensamente grata pelo convite da comissão organizadora. Muito obrigada, Vanessa. Uma aula excelente, muito interessante. Achei muito interessante, principalmente o valor que você deu à questão da presença de líquido livre e da reconstrução do ultrassom tridimensional, que eu nem posso falar muito, que eu sou viciada em ultrassom tridimensional, né? Mas realmente faz uma grande diferença para a gente que tem oportunidade de trabalhar com isso. Antes de passar para a próxima aula, eu gostaria de responder duas perguntas que eu estou vendo aqui. Uma é o seguinte: qual o código do convênio para pesquisa de endometriose? Então, eu vou passar, é o Paulo Salles que fez a pergunta. O código para pesquisa de endometriose é 40 90 1858. E eu acho isso muito importante que seja uma coisa conhecida pela maioria das pessoas que solicitam, porque muitas vezes as pessoas pedem ultrassom transvaginal e colocam ali pesquisar endometriose. E não é uma coisa simples, porque para pesquisar endometriose nós precisamos ter um preparo intestinal, precisamos fazer uma avaliação demorada. Geralmente, a gente gasta em torno de 1 hora para fazer o ultrassom para pesquisa de endometriose, avaliando abdômen superior, parede, abdômen inferior, né, compartimento anterior, posterior, etc. Então, conhecer esse código eu acho muito importante, vou repetir aqui para vocês. É 40 90 1858, tá? Tem uma outra pergunta aqui: os focos hiperecogênicos em superfície ovariana devemos considerar? Sim, como a Vanessa falou, esses focos devem ser considerados, né? E daqui um pouquinho a gente vai responder mais uma pergunta, mas como a gente está um pouquinho atrasado, eu vou chamar o doutor Ari para falar para a gente sobre endometriose no exame ecográfico de rotina, o que pode ou não passar despercebido. O doutor Ari é mestre em saúde da mulher pela Faculdade de Medicina da UFMG, diretor da Clínica Ecos, de Belo Horizonte,
professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, membro da FEBRASGO, CBR, professor de ultrassonografia da Escola IMED. Então, Ari, você está com a palavra. Bom, primeiro agradecer à Sociedade de Radiologia, na sua pessoa, Patinha, pelo convite, para falar sobre um tema que é um tema extremamente importante, extremamente comum, e parabenizar pelo evento no mês de março, né, que é o mês que a gente valoriza ainda mais a endometriose. Suceder a Vanessa é um problema, né, porque ela fala bem e tem um profundo conhecimento da área. Eu acho que a minha aula seria talvez a antecessora dela, né? Porque é um ultrassom que precede, que rastreia, e não que não de um especialista. O Luiz Fernando e o Bruno aumentaram ainda mais a responsabilidade, não só de quem rastreia, mas também quem faz a pesquisa na endometriose no seu segundo nível, tá? Então, coube a mim, vamos compartilhar a tela. Compartilhado? Pode aumentar. Tela cheia. Isso, Deu certo? ainda não. Não? Peraí. Vou começar de novo. Não foi, hein? Ainda não está de tela cheia. É, Vai embaixo, Ari, quando você for compartilhar. compartilhar. Vai nos ícones de baixo, um que tem o livrinho aberto. Isso. Aí, foi. Oi? Foi. Deu. Ok. Então, coube a mim falar sobre a endometriose no exame ecográfico de rotina, o que não se pode passar desapercebido. Repetindo o que já foi falado, é uma doença inflamatória que acomete até 15% das mulheres, como a Vanessa falou, sendo que 30% a 50% dessas mulheres são sintomáticas ou inférteis. Nós temos três fenótipos, né? Endometriose superficial, que é a mais comum e que tem uma dificuldade grande para se diagnosticar, como foi visto anteriormente. A endometriose infiltrativa, que é menos comum em 20% dos casos, e a endometriose ovariana. Então, a definição já foi falada também, que hoje não se leva em conta, né, a profundidade da invasão, desde que você tenha uma infiltração ou a presença de glândulas no estroma endometrial em tecido fibromuscular. Não necessariamente mais necessitando ou, né, da medida daqueles 5 milímetros anteriores. Atualmente, com a mudança do perfil reprodutivo das mulheres, o ultrassom endovaginal é um método diagnóstico de primeira linha, como foi falado, é um método de excelência nas patologias ginecológicas, incluindo a endometriose. A sua sensibilidade e especificidade dele seja feito por um especialista é muito semelhante à ressonância magnética. Então, como eu falei, principalmente com a realização do especialista, aumenta a sua especificidade. Um fator determinante para a necessidade da mudança do comportamento é a alta prevalência da endometriose. Nós sabemos que o diagnóstico, que o atraso no diagnóstico ocorre, né, na maioria das vezes e leva de 6 até 12 anos. Então, todo exame ultrassom endovaginal hoje deve ser também um rastreamento da endometriose. Então, nós estamos aqui, ó, na base da pirâmide. Então, nós que fazemos ultrassom endovaginal de rotina, estamos na base e nós somos responsáveis, né, para que esse diagnóstico seja passado, ou seja, suspeitado para o nível 2, né, por um especialista e, posteriormente, para a realização do diagnóstico diferencial. A importância do diagnóstico pré-cirúrgico, né, se ele evitaria o diagnóstico por laparoscopia, como foi falado, né, pelos cirurgiões e pela Vanessa, salva os pacientes cirurgias repetidas, diminui o impacto econômico da doença e possibilita o encaminhamento da paciente para um serviço especializado, incluindo a presença de uma equipe multidisciplinar.
Então, quando o cirurgião se depara com endometriose, né, ele pode ter diante de si dois fenômenos, ou duas circunstâncias que foi falado pelo Bruno e pelo Luiz Fernando. Ou ele não tem a habilidade necessária para abordar a doença de uma forma adequada, ou essa habilidade, ele tem essa habilidade, mas a paciente não foi informada sobre os procedimentos possivelmente necessários. Então, ela entra por uma laparoscopia e sai com uma bolsa de colostomia. O tempo cirúrgico é maior que o programado, o tratamento é incompleto da doença, hoje é inconcebível, né? A gente aprendeu que operar endometriose é igual operar câncer de ovário uma vez só, e a falta de uma equipe multidisciplinar. Então, qual seria a necessidade da mudança de paradigmas? Primeiro, o ultrassom hoje é realizado de uma maneira rotineira e deve ser deixado, né, apenas de uma avaliação básica. Nós que fazemos o ultrassom endovaginal, a gente precisa ter um conhecimento suficiente da anatomia pélvica. Então, aí a realização de exames, muitas vezes, ou seja, superficiais, em função da demanda. A gente aumenta o nosso número de exames endovaginais para buscar uma maior rentabilidade. E, principalmente, a falta de sistematização. Nós precisamos seguir os protocolos que nós conhecemos hoje em dia. Então, o ultrassom endovaginal, ele deve ser simples, parar de pensar que simplesmente vê ovário, ver o útero, medir o ovário e o útero, sua estática, e simplesmente isso. Então, nós devemos ultrapassar, ir além do ultrassom, né, de rotina. Então, qual seria o desafio atual? O desafio atual é utilizar os métodos de standardização na descrição dos laudos, não só do IDEA, como também o IOTA, o IETA e o MUSA. Os protocolos estão aí para que a gente consiga falar a mesma língua, para que a gente consiga ser entendível por qualquer um que leia o nosso laudo. Nós devemos sempre estar uma atualização constante e incluir, como eu falei anteriormente, como foi falado diversas vezes pelos outros palestrantes, incluir endometriose em todos os exames. E, lógico, o nosso ideal é que a gente atinja o nível de excelência com o treinamento. Então, para tal, nós devemos seguir o protocolo IDEA, que já está bem estabelecido como os outros protocolos. Então, nós, como rastreadores, né, da endometriose, nós deveríamos seguir aqueles passos do IDEA, os 4 passos do IDEA. O primeiro passo, na avaliação de rotina dos sinais, né, sonográficos de adenomiose, a busca do útero. No segundo passo, a avaliação dos software markers ultrassonográficos, a sensibilidade ou mobilidade ovariana. E o terceiro passo, a avaliação do estado ou do estado do fundo de saco, seja anterior ou posterior, através do slide ensaio. E o quarto passo que eu deixaria, na minha opinião, para o especialista, né, avaliar os nódulos de endometriose infiltrativa, seja nos compartimentos anterior, seja no compartimento posterior. Então, se nós conseguíssemos realizar de uma maneira eficaz e sistemática, né, esses 3 primeiros passos do protocolo IDEA, nós já estaríamos feito uma boa ajuda para a paciente. Não que nós não devêssemos buscar o quarto passo, mas se nós realizarmos esses 3 primeiros, nós já estaríamos feito um bom serviço para a paciente. Então, e devemos, portanto, conhecer os compartimentos pélvicos normais. Saber que a pelve ela é dividida em compartimento anterior, compartimento médio e compartimento posterior. É lógico, essa aqui é uma visão pela via abdominal. Então, o compartimento anterior é composto pela bexiga, os ureteres, o compartimento médio, né, pelo útero, pelas regiões anexiais, seja no corte transversal, seja no corte longitudinal, e o compartimento posterior, principalmente pelo intestino. Então, nós devemos ter a ideia, né, da anatomia, de uma maneira geral, desses compartimentos pelas quais a pelve está dividida. Então, o primeiro passo, né, do IDEA seria a avaliação pormenorizada do útero, a sua estática, a sua medida, a avaliação da textura miometrial, se ela é homogênea ou não, e a avaliação cervical e a presença das lesões. Então, veja, esse é um caso de um útero, né, com adenomiose, né, com um pequeno nódulo aqui na sua parede posterior. E nós devemos seguir o protocolo MUSA e descrevermos as lesões, e não só as lesões uterinas, como também a parte normal do útero, de acordo com esse protocolo. Da mesma forma, a cavidade endometrial.
a espessura do endométrio, a sua morfologia, a zona juncional, se ela é bem delimitada ou não, se existe pontos de interrupção e avaliação pormenorizada das lesões encontradas no endométrio. Então, nós devemos nos preocupar não só de vermos, mas também descrever as lesões que nós estamos vendo, né, segundo os protocolos que já estão bem estabelecidos. No caso do útero, o protocolo MUSA, no caso do endométrio, o protocolo IETA. A avaliação do compartimento médio, que também faz parte do primeiro passo, e avaliar as regiões anexiais e parametriais. E nas regiões anexiais e parametriais, avaliação pormenorizada dos ovários, a sua medida, a sua morfologia, se a presença ou não de lesões, sejam elas endometrióticas, sejam elas ou não endometrióticas. Né? Lembrando sempre de seguir também, seja o protocolo IOTA, seja o protocolo OHRADS, que vai nos facilitar na descrição e na valorização ou não dessas lesões. Nós podemos estar diante de um pequeno endometrioma no interior do ovário, ou então um endometrioma típico maior que acometa todo o ovário. Então, nós devemos saber identificar essa lesão e identificar, mensurar essa lesão. Lembrando que, no segundo passo, nós já vamos passar a avaliar, né, avaliar a mobilidade ovariana. Então, devemos lembrar que avaliar não só a mobilidade, né, da sua porção medial, como também na sua porção próxima à parede abdominal. E a sua localização. Ele deve estar localizado na fossa de Waldeyer, justaposto, né, justaposto aos vasos ilíacos. Ao contrário desse ovário, vejam, é um útero que tem uma mobilidade relativamente pequena, e o ovário esquerdo está localizado justaposto à parede lateral, posterolateral do útero. Então, é importante que a gente identifique, que a gente valorize, que a gente entenda que o nosso laudo pré-concebido, ou seja, ovários paruterinos, né, é um laudo já pré-feito, né, que a gente deve entender que nós devemos visualizar e descrever a localização desse ovário e a descrever essa mobilidade. Lembrando que a presença do endometrioma ovariano e a sua mobilidade, e a imobilidade ovariana, me perdoem, a ultrassom endovaginal também estão associados significativamente à obliteração do fundo de saco, à laparoscopia. Então, vejam que eu estou tendo um processo de rastreamento, ainda não estamos na nossa, ainda, entre aspas, obrigação em um diagnóstico, mas nós devemos, sobretudo, rastrear e ficarmos atentos a esses detalhes que às vezes não passam desapercebido. E no segundo passo, nós temos os software markers. Lembramos que o ultrassom endovaginal é, antes de tudo, incômodo, ele não pode ter dor. Então, a avaliação da dor localizada e a busca de alterações no ponto da paciente, indicado pela paciente, é importante. Então, nós devemos descrever no nosso laudo aonde a paciente sentiu dor e nós devemos tentar encontrar lesões nesse ponto. Então, lembrarmos que o ultrassom endovaginal, ele é sim incômodo, mas ele não pode ser doloroso. É lógico que nem toda paciente com dor, a paciente vai ser uma paciente endometriótica, mas é uma paciente que nos leva à suspeição. E o terceiro passo seria o slide design, para avaliar o fundo de saco, não só o fundo de saco anterior, como também o fundo de saco posterior. Então, vejam, esse útero, seja ele antivertido, seja ele retrovertido, nós vamos conseguir identificar se ele é um útero móvel ou não. Identificar não só a sua mobilidade no compartimento anterior, e a sua mobilidade no compartimento posterior, seja ele antivertido, seja ele retrovertido. Ao passo desse exame, vejam, é um útero que tem uma mobilidade. Se nós compararmos com esse útero antivertido, né, esse útero ele tem uma mobilidade pequena, ele é imóvel, porque existe uma lesão, né, uma lesão de alça intestinal que se estende para a região cervical, que se estende para o fórnix vaginal, obliterando o fundo de saco posterior. Então, vejam que há uma diferença gritante entre, né, a mobilidade desse útero com a mobilidade desse útero aqui. E esse método de slide facilmente feito por qualquer ultrassonografista, desde que é explicado para a paciente, lógico, né, qual o objetivo do nosso exame. Né, os trabalhos mostram que o sinal de slide ele é
facilmente, ou seja, ela é concordante entre inter e intra-observador, né? Com ou sem experiência. Então, você não precisa ter uma experiência em ultrassonografia ginecológica, né, para você fazer esse slide sign. E ele tem um falso negativo baixo, ele vai para um valor preditivo positivo alto. Então, é um método facilmente aprendido tecnicamente por aqueles com alguma experiência, né, em ultrassonografia ginecológica. E o quarto passo, como eu falei, talvez eu deixaria o quarto passo para o especialista, né, para quem vai pesquisar a endometriose, para quem vai quantificar, né, avaliar os compartimentos e a busca, principalmente, dos nódulos de endometriose infiltrativa, seja ele no compartimento anterior ou posterior ou fora da pelve. Mas nós, né, por que eu deixaria, então, o quarto passo? Primeiro, que deveria ter, né, uma repressão vesical adequada, coisa que habitualmente, talvez no endovaginal, a gente não consiga. E um preparo intestinal. Então, o preparo intestinal ele é fundamental, ele é importante para que a gente avalie o intestino. Mas, antes de tudo, nós, enquanto ultrassonografistas, devemos saber que o intestino ele tem uma assinatura. Né? O intestino ele tem uma imagem típica, o intestino normal, a alça intestinal normal, ela tem uma identidade, ela tem uma assinatura, que é a serosa, a mucosa, a submucosa e a mucosa. Então, nós devemos entender essa imagem, né, através da ultrassonografia. Então, ele tem uma serosa, uma mucosa hipoecogênica, uma submucosa e uma mucosa hipoecogênica. Então, essa é uma alça intestinal normal. Essa é a assinatura normal. Então, ao fazermos o nosso exame ultrassonográfico, nós devemos, apesar da paciente não ter um preparo, né, como essa paciente não tem, identificarmos essa alça intestinal normal, essa assinatura normal da alça intestinal, e ficarmos diante e atentos a isso. Então, vejam, é uma alça intestinal, né, com a parede anterior fina, né, a muscular, a submucosa, a mucosa. Então, nós conseguimos identificar essa assinatura, né, normal da alça intestinal. Então, isso nós devemos descrever, não descrever, é ficar atento para não deixar passar lesões que são lesões extremamente importantes. Então, nós vamos encontrar não só no compartimento anterior, posterior, como também no compartimento anterior. E para avaliarmos o compartimento anterior, como eu falei, é necessário que a gente tenha uma repressão, que a paciente tenha uma repressão vesical adequada. Não, lógico, não é uma repressão exagerada, mas ela precisa ter, né, uma quantidade de exame de urina que pode ser conseguida ao longo do exame. Se nós não fizermos um endovaginal com um tempo adequado, talvez seja o tempo necessário para que essa paciente enche, pelo menos um pouco, a bexiga e que a gente consiga identificar o fundo, né, o espaço vésico-uterino na busca de lesões hipoecogênicas, ou o trígono vesical, né, a base da bexiga. Então, a gente consiga identificar lesões que poderiam passar desapercebidas. Então, vejam bem, essas lesões, como foram mostradas pela Vanessa, né, pelos cirurgiões, no ligamento uterosacro, são lesões pequenas. São lesões que, às vezes, no rastreio, elas podem passar desapercebidas. Né? Mas devemos ter em mente que as lesões endometrióticas, na sua maioria, elas são hipoecogênicas. E como foi falado, né, a endometriose ela é um processo inflamatório e, consequentemente, ela leva à dor. Então, a paciente ela vai queixar dor ao toque com o transdutor. Então, a gente tem que levar em conta que o ultrassom endovaginal ele não é doloroso. O ultrassom endovaginal ele é incômodo. Então, se a paciente refere dor, né, ao exame, a gente tem que ficar atento à área, né, ao local que ela sentiu dor. E a gente conseguiria, né, identificar, se nós colocarmos na nossa cabeça, como a própria Vanessa falou, se a gente levantar pensando em endometriose, dormir pensando em endometriose e pensar que endometriose não são lesões grandes, são lesões às vezes pequenas e são lesões hipoecogênicas, a gente vai conseguir fazer esse tipo de diagnóstico, mesmo no exame de rastreio. E não deixar passar lesões como essa.
Então, vejam, uma lesão infiltrando a alça intestinal, aderida à parede posterior do útero, né? Um ovário totalmente, né, comprometido, heterogêneo, com focos hiperecogênicos, com um baita de um endometrioma, aderido à parede lateral do útero, né, aderido ao ovário direito, né, formando o complexo kissing ovaries. Então, esse tipo de lesão, não podemos jamais, né, passar desapercebido, muito menos no compartimento anterior. Então, veja, se a bexiga está um pouquinho com uma repressão adequada, a gente vai conseguir ver lesões como essa. Então, lesões como essa, né, que não podem passar, obviamente, desapercebido, mesmo, né, mesmo no exame de rastreio. Muito bem, e lembrarmos que na gravidez há também a possibilidade de endometriose, principalmente se a paciente ela tem uma história prévia. Então, ao usarmos o ultrassom de primeiro trimestre, né, não só identificarmos o embriãozinho, mas olharmos o compartimento médio, olharmos o compartimento posterior e o anterior, na busca de lesões como essa. Então, vejam, paciente grávida, né, grávida, com uma lesão endometriótica em alça intestinal. Então, pensarmos em endometriose mesmo em paciente grávida, mesmo em paciente esterectomizada. Então, ao fazermos um exame endovaginal, um paciente esterectomizado, é o sonho de consumo de qualquer um, porque a gente passa, tira o útero fora, tenta ver os ovários, se não consegue ver, foi Deus que quis, mas a gente passa desapercebido, né, uma lesão como essa. Então, mesmo no exame de rastreamento, a gente tem que perder um tempo e examinar com cuidado, né, o compartimento, inclusive, né, o compartimento, no caso, esse posterior, principalmente as alças intestinais. Então, veja, esse é um caso não meu, esse é um caso da doutora Vanessa. Essa paciente já tinha um exame anterior há menos de 6 meses do normal, ela tem vários casos desses, ela me cedeu esse. Então, vejam, um exame há 6 meses normal. Olha, um útero, né? Então, levando o transdutor, olha a lesão de alça intestinal, ela se estendia, né, para o fórnix posterior, ela tinha uma lesão, um espessamento do útero sacro esquerdo, se estendia para o cérvix e para o fórnix. Então, essa paciente ela tinha, né, um exame normal, né, há 6 meses atrás. Muito bem. E como consideração final, todo exame de rotina, né, deve ser considerado um exame de rastreamento de endometriose. Né, o preparo do examinador, ou seja, nós devemos ter a capacidade de identificar e descrever a anatomia pélvica normal e as possíveis alterações, sejam elas endometrióticas ou não. Então, nós, como rastreadores, né, como examinadores, nós precisamos conhecer a anatomia pélvica e descrever essas lesões e atentar para a localização habitual ou normal dos órgãos pélvicos. E primeiro, a anamnese é o primeiro passo para o diagnóstico. Nós devemos parar um tempo, né, gastar, entre aspas, um tempo perguntando à paciente o porquê ela está fazendo o exame, qual o motivo desse exame, né, para identificar possíveis sinais de endometriose. E lembrar que a atenção a focos hipoecogênicos, né? Alterações da anatomia habitual. Lembrar que, na maioria das vezes, a endometriose ela tem foco hipoecogênico, né? Não esperemos também lesões grandes. Alteração da anatomia habitual, aonde que está localizado o ovário, se ele é justaposto ao útero, se ele é móvel ou não. E, principalmente, a dor localizada durante o exame. Tá? Todos esses sinais, eles podem ser sinais de um processo aderencial, né, que vai ajudar ao clínico a encaminhar essa paciente, né, para um especialista no rastreio, né, na quantificação da endometriose. E lembrar que os olhos só veem aquilo que eles conhecem. Então, nós precisamos conhecer, né, o que a gente está fazendo, o que a gente está tentando buscar. Agora, utilizando um autor russo, filósofo, que acho que diz tudo o que a gente que eu quis dizer, né, aqui nessa aula, é o Leon Tolstói. Ele fala o seguinte: há quem passe por um bosque
e só veja lenha para fogueira. Então, a gente tem que entender que o rastreamento, que o ultrassom endovaginal não é simplesmente ver o útero, né, ver o ovário, medir e ponto. A gente tem que ir um pouco além, né, um pouco a mais, para ajudar, para que essa paciente vá para um especialista, né, ou que o clínico suspeite, encaminhe essa paciente para um especialista para uma pesquisa adequada da endometriose, seja ela superficial, seja ela infiltrativa. Muito obrigado. Ratinho, você está sem seu telefone. Seu telefone. Continua com o fone bloqueado. Libera o microfone. Pronto. É fundamental tudo isso que você falou e realmente eu gostaria de fazer uma observação. Quem faz ultrassom tem que valorizar tudo que vê. Se você viu alguma coisa de diferente, independente de ser uma pesquisa de endometriose ou não, descreva, porque muitas vezes a gente consegue pegar até uma imagem, a foto, que tem lá uma alteração e aquilo não está descrito. Então, acho isso muito importante, valorizar tudo que a gente vê e, além disso, descrever o que está vendo, porque isso pode fazer diferença fundamental na conduta para essa paciente. Nós temos aqui uma pergunta do Dr. Carlos Renato: como diferenciar esses cistos no peritônio da endossalpingiose? Alguém pode responder para mim? É difícil. Né? Endossalpingiose é uma coisa muito rara. Eu te confesso que eu nunca vi, muito menos confirmada numa cirurgia. Exato. A gente teria alteração só no nível tubário mesmo. Então, assim, se você tem líquido livre na pelve, você consegue ver o complexo tubovariano. Se você não tiver, você vai conseguir pelo menos presumir se você não tiver muita aderência. Mas o diagnóstico diferencial é muito difícil, porque é uma questão anatomopatológica. Então, Exato. o que a gente tem que usar para fazer uma ultrassonografia é racionalidade, né? Não tentar desmembrar de uma maneira tão pequena. Eu sei que a gente é muito vaidoso e muitas vezes a gente quer dar diagnósticos que não cabem à ultrassonografia. Né? Se é uma coisa muito pontual e a paciente não tem queixa, não tem história de infertilidade, não tem dor pélvica crônica, não é nada que te faça pensar nisso. Como que a gente vai dar um diagnóstico tão específico? Então, a gente precisa pensar. Por isso que o que o Ari falou, o que a Fátima falou, é importante. A gente precisa conversar com a paciente, a gente precisa entender o contexto. Obviamente, existem achados incidentais, a gente tem que tomar cuidado para não ficar descrevendo achado incidental e dar caráter patológico para aquilo que não é e tentar dar um diagnóstico que não existe. Então, a gente tem falado muito aqui, é preciso diagnosticar, é preciso fazer, mas é preciso também saber calar e saber falar, não, aqui não tem. Então, a gente precisa, muitas vezes, você precisa bancar o diagnóstico. Você recebe uma paciente com uma suspeita de endometriose, às vezes até para fazer pesquisa, e você tem que bancar o diagnóstico negativo. Tá? Dá muito mais trabalho e às vezes o colega que recebe talvez fique até um pouco mais ressabiado, mas é preciso a gente se posicionar bem para fazer o diagnóstico e é preciso a gente se posicionar bem para retrair e falar, não, aqui não tem nada que seja visível, então ok, vamos fazer a ressonância para confirmar, a ressonância também não vê, então a gente tem que pensar que o ultrassom, como qualquer método de imagem, ele é para impactar no prognóstico de alguém, né? Clínico, cirúrgico, feto, não importa. Um ultrassom que não impacta no prognóstico, não muda vida, não muda tratamento, não indica condição
não indica a condução, o melhor manejo, é um exame que perde o sentido. Então, vamos ver também qual que é o impacto da vida da gente na vida do outro, né? Isso mesmo, Vanessa. E agora nós estamos com um tempinho atrasado, só 20 minutinhos de atraso, mas nós vamos agora passar para o doutor Benito. Doutor Benito é mestre e doutor em saúde da mulher pela Faculdade de Medicina da UFMG, professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas, professor adjunto da Faculdade UniBH, membro titular da ALAUS, Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, e membro das Comissões Nacionais de Ultrassonografia e Titulação do CBR. O doutor Benito vai falar para a gente sobre o diagnóstico diferencial da endometriose. Quais são os fatores de confusão mais comuns? Vamos lá, Benito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Estamos. A tela está compartilhada? Não. Por enquanto, está só netinha aí. Só na... Espera aí, deixa eu achar aqui. Eu trouxe. Eita. Papai, responde aí, perto do zoom aí embaixo, aí direito. Porque tá tampado aqui o meu negócio aqui. Eita, eu vou achar aqui. Espera aí, gente. Estava aqui na... Bom, eu queria agradecer o convite, né? Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Ah, a minha responsabilidade é muito grande. Compartilhou a tela, gente? Sim, Sim. Sim, Ok. Vocês compartilhou. estão vendo o marcador, a seta também, então, né? Estamos. Ok. Tá? Agora está Bom, certinho. então, assim, muito grato pelo convite. Eu vou tentar ser mais breve possível, porque eu acho que já está todo mundo cansado e ficamos muito concentrados nessas aulas brilhantes que nós tivemos aí, né? E deixa eu tentar fazer. Ué, por que não está passando? Não há nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, a endometriose, como já foi dito anteriormente, né? Eu não vou precisar ficar entrando em detalhes, é uma doença multifacetada, ela tem inúmeras apresentações clínicas, ela tem inúmeros quadros clínicos, ela pode acometer qualquer órgão, existem relatos de casos em todos os órgãos, em todos os sistemas do corpo humano, e, enfim, ela pode mimetizar ou simular qualquer doença. Então, eu vou falar com vocês a respeito das outras doenças que confundem com a endometriose, principalmente no exame pélvico. No exame pélvico que a gente faz para a pesquisa de endometriose e o exame pélvico que a gente faz rotineiramente, né? Então, algumas lesões da endometriose, igual a gente está vendo aqui, olha, o slide negativo, esse útero fixo, né? Esse espessamento focal de alça intestinal, irradiando aqui para os ligamentos uterosacros, para o tórus uterino. Essa é uma lesão muito típica da endometriose. A gente não deve ter dúvida, baseado assim no quadro clínico, na idade da paciente, em taxar o diagnóstico disso daí como uma lesão endometriótica. Só que, muitas vezes, até o quadro clínico atrapalha a gente um pouco. Essa paciente, por exemplo, uma endometriose extremamente avançada, e ela era assintomática, ela não tinha nenhuma queixa, praticamente nenhuma queixa, e o exame dela foi visto na ultrassonografia, depois confirmado pela ressonância magnética. O contrário também, nós temos pacientes que são muito sintomáticas e que têm uma endometriose apenas superficial. Elas têm muitos sintomas e têm muitos poucos sinais à ultrassonografia.
Então, eu vou falar do diagnóstico diferencial da endometriose, envolvendo principalmente o exame pélvico, nas alterações ovarianas, os cistos hemorrágicos, algumas neoplasias ovarianas que se confundem com endometriomas, na doença inflamatória pélvica, algumas apresentações atípicas de endometriose e doenças intestinais. Esses são os casos que a gente encontra com maior dificuldade que a literatura nos apresenta, e eu vou passar para vocês. Todos esses casos foram confirmados com laparoscopia, com anatomia patológica, alguns da casuística pessoal, mas que eles estão englobados nesses diagnósticos diferenciais. Os cistos, nós temos os cistos hemorrágicos, o principal deles é o corpo lúteo. Esse é o diagnóstico diferencial mais fácil que a gente faz com endometrioma, porque o corpo lúteo ele é reabsorvido. O hematoma ele muda de aspecto num curto período de tempo. Se eu tiver alguma dúvida com relação se aquilo é um endometrioma ou um corpo lúteo, eu vou mandar a paciente voltar no período menstrual do próximo ciclo, e que aquilo lá vai desaparecer ou mudar muito o aspecto, mudar muito o shape. Então, essa aqui talvez seja a solução mais fácil que a gente tem. Muitos cistos simples, alguns cistos simples, eles podem ser endometriose. Menos de 5% dos cistos simples são endometriose. Então, vejam que às vezes a gente tem esse cisto de conteúdo de vidro fosco, né? Aqui um endometrioma típico, né? O Doppler ajuda a gente bastante, o anel vascular, o ring fire, praticamente define o diagnóstico que isso aqui é um corpo lúteo, mas às vezes um corpo lúteo prestes a entrar em apoptose, ele pode ter uma vascularização bem menor, e se eu tiver alguma dúvida, eu vou pedir para essa paciente voltar, e isso aqui vai mudar o formato. Esse foi um caso de uma paciente que tinha um cisto simples persistente, ela tinha sintomas de endometriose, e que esse cisto simples, no anatopatológico e na cirurgia, mostrou ser um endometrioma. É uma situação que não é muito frequente, mas às vezes isso pode acontecer. Olha, vejam essa situação. A ultrassonografia é um exame dinâmico e ela é imbatível por causa disso. A ressonância magnética ela não consegue ver essas alterações. Veja, eu estou vendo um cisto, parece muito um endometrioma, um cisto de conteúdo fosco, mas que é um cisto móvel. E quando eu toco o transdutor nesse cisto, eu provoco o movimento de partículas dentro desse cisto. Vocês estão vendo, parece um chuvisco aqui dentro desse cisto. Se eu ligar o Doppler, eu vou ver esse aliasing dessas partículas em movimento. Isso jamais acontece num endometrioma, e isso é muito típico dos cistos mucinosos. Então, às vezes, embora o aspecto pareça muito, aqui é um outro caso, muito parecido com esse daqui, e que o diagnóstico mais provável disso daqui é que seria um cisto de conteúdo de mucina, e o cisto adenoma mucinoso é a situação mais frequente que a gente encontra. Então, vejam o exame dinâmico. Vejam aqui um endometrioma atípico. Essa paciente, olha, eu vejo o útero, uma grande massa na parede anterior do útero. Vejam, mobiliza junto com o útero, com algumas áreas císticas centrais. Eu não encontrei nenhum outro sinal de endometriose, o slide positivo, né? Vejam o tamanho dessa massa, e parecia que do lado dessa massa aqui tinha um ovário ali encostadinho nela, né? Na parte lateral disso daqui. Então, assim, quebrando a cabeça para dar o diagnóstico, e a principal impressão diagnóstica que foi dado aqui foi de um mioma na parede anterior, subseroso, categoria 6, FIGO, né? E que essa paciente foi para a laparoscopia, mas ela tinha dor pélvica e era um endometrioma. Vejam, isso que ela foi feita a oforectomia e o patologista deu o diagnóstico de um endometrioma. Vejam que, às vezes, a gente erra nos diagnósticos que a gente faz. Essa paciente era uma paciente esterectomizada, veio fazer
um exame de rotina e a gente consegue ver a alça intestinal, a alça de sigmoide, e ela tinha um nódulo hipoecóico, muito parecido com o nódulo de endometriose. Mas se a gente vê, olha, esse nódulo de endometriose, ele não estava aderido na parede vaginal, não estava no septo reto vaginal, era um nódulo móvel e não tinha relação com a alça intestinal. Além disso, tinha umas calcificações centrais. O exame dinâmico é que me conta, que mostra isso, né? E esse nódulo tratava-se de um mioma que sobrou. Ela fez uma esterectomia por miomatose, sobrou esse miominha com algumas calcificações centrais ali no meio. A gente não pode se deixar entusiasmar, né? Aqui uma paciente com uma doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica, ela leva a dor pélvica crônica, muito parecida com a dor da endometriose. Ela leva a um processo aderencial. Vejam, os 2 ovários aderidos à parede lateral do útero, com retenções foliculares, mas a gente não via nenhum outro sinal de endometriose. O slide é positivo, né? Esses septos um pouco mais grosseiros aqui na cavidade peritoneal, e ela tinha dor pélvica, e um dos diagnósticos diferenciais a se pensar aqui era da endometriose, mas o diagnóstico primário foi de uma doença inflamatória pélvica crônica, e que confirmou-se isso na laparoscopia. Então, a gente sempre deve procurar outros sinais. Vejam, nessa paciente, a gente não tinha nenhum sinal, ela tinha um pouquinho de líquido livre aqui, a gente colocou um pouquinho de gel vaginal, mas ela tinha uma tuba espessada, as 2 tubas identificadas e espessadas, que é uma alteração muito menos frequente que a gente encontra na endometriose. Então, todos esses aspectos nos levou ao diagnóstico de uma doença inflamatória pélvica que foi confirmado. É um diagnóstico, às vezes, difícil da gente fazer com a endometriose. As doenças inflamatórias intestinais, nós temos principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Elas cursam com dor pélvica, levam a alterações do hábito intestinal, às vezes sangramento retal, que também são sintomas comuns da endometriose. Então, a doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica, ela pode acometer qualquer parte do intestino, mas ela acomete principalmente, a prevalência maior é no íleo e no cólon, no seco e no cólon ascendente. Então, ela tem uma localização bem mais típica, bem mais específica, e é uma doença que acomete a submucosa. A retocolite ulcerativa, ela acomete a mucosa, é uma doença da mucosa, ela leva a edema de parede do intestino, mas a localização dela é mais baixa, é a localização no reto e no sigmoide terminal, preferencialmente. Então, aqui, uma paciente com retocolite ulcerativa, vejam que a gente vê as alterações, o espessamento da alça intestinal. A gente considera uma alça, né, normal aqui até 3,5 milímetros. A alça espessada, ela chama muita atenção, ela é muito mais fácil da gente ver, é só olhar para ela que a gente vai perceber. Mas a gente via que essa não é uma alteração da endometriose. Vejam que o espessamento da alça é em toda a circunferência da alça intestinal. Ele acomete um segmento muito maior, segmentos bem mais extensos da alça, e não é essa a lesão característica de endometriose. No caso dessa paciente, como a lesão era mais baixa no reto extraperitoneal e no sigmoide terminal, o diagnóstico foi confirmado por uma retocolite ulcerativa pela colonoscopia e biópsia. Aqui, uma doença de Crohn. A doença de Crohn é só a gente olhar para ela, uma doença de Crohn em atividade, que a gente consegue ver e dar o diagnóstico, principalmente na região do íleo terminal e do seco. Aqui um íleo terminal, com a parede bastante evidente. Vejam o espessamento muito grande dessa camada submucosa, acomete toda a circunferência da alça de uma maneira mais ou menos simétrica,
essas são as lesões dessa paciente na colonoscopia e que se a Doppler velocimetria mostra que é uma doença em atividade. Então, essa paciente tinha muita dor pélvica. E é um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar. As alterações da endometriose intestinal, elas são muito típicas e essas alterações, elas são diferentes que nos levam a esse diagnóstico. Aqui um outro caso, visto o ilho terminal no rastreamento que a gente faz de rotina com o transitor linear na fossa ilíaca direita, vejam o espessamento dessa alça intestinal, o espessamento principalmente da camada submucosa, toda a circunferência da alça e extensões maiores. E aqui a gente vendo isso com mais ou menos a mesma nitidez com a sonda endovaginal. Espessamento de submucosa na região do ilho terminal, paciente com dor pélvica, acometimento de toda a circunferência da alça e extensões maiores, isso não é endometriose. Até prova em contrário, é doença de Crohn. Uma outra situação que a gente vê, não é muito frequente, mas essas pacientes elas cursam com dor pélvica, dor à palpação, dor ao toque, que é a intussuscepção retal. O sigmoide entra para dentro do reto e a gente vê essa imagem típica da intussuscepção intestinal. Essa imagem que a gente chama de casca de cebola, né? Várias paredes da alça intestinal, a alça intestinal entrando dentro da outra alça, com o conteúdo gasoso, com reverberação, e a gente vê isso em tempo real e é muito típica essa imagem da intussuscepção retal, né? Se a gente for ver apenas o exame de útero e medir os ovários, eles estão normais. A gente tem que olhar para essas alças intestinais. E, por último, a gente falar das neoplasias intestinais. Você vê um espessamento focal de alça intestinal, o grande medo que a gente tem é deixar passar uma neoplasia intestinal. Bom, na neoplasia intestinal, a faixa etária é diferente da paciente com endometriose. Nós estamos falando de pacientes na peri, principalmente na pós-menopausa. E na neoplasia intestinal, nós temos a neoplasia, ela começa na mucosa. Então, você não vê estratificação da parede, você não tem camada submucosa, está tudo destruído pela neoplasia. E você tem esse acometimento focal, essa imagem em pseudorrim. Então, esse o diagnóstico aqui, um outro caso de uma neoplasia intestinal com essa imagem, essa alça intestinal de parede espessada com a imagem em pseudorrim, que é a faixa etária, o aspecto da lesão é muito diferente. Nós não vamos confundir essas lesões com a lesão de endometriose. E vejam que a gente tem que acostumar a olhar para as alças intestinais, porque se a gente olhar para ela, ela vai chamar muita atenção. As neoplasias de intestino no sigmoide é a localização mais frequente, chega de 70% das neoplasias estão localizadas ali. Quando a gente faz o rastreamento pélvico, eu acho que a gente tem a obrigação de olhar essas alças intestinais, principalmente em paciente menopausado. Muito obrigado a todos pela atenção. Está aqui à disposição o meu e-mail. Se não der tempo da gente responder alguma coisa, eu estou à disposição e vocês podem me contatar, ok? Vou parar o compartilhamento. Ok, Fátima, a palavra é sua. Muito obrigado, Benito. Excelente. E eu estou olhando aqui, não apareceram mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloque aqui agora para a gente poder responder. E, mais uma vez, eu gostaria imensamente de agradecer não só à Sociedade de Radiologia pela oportunidade da gente
poder falar sobre endometriose, que é uma doença, né, que a cada dia mais a gente percebe pacientes com ela, e acho muito importante a gente valorizar e estimular cada vez mais aos ultrassonografistas a fazer de forma adequada a pesquisa de endometriose, né? É um exame trabalhoso, demorado, mas que pode realmente fazer uma grande diferença para a vida da paciente, e nós, como médicos, temos a nossa realização ao fazer isso, né? Então, assim, eu acho fundamental que cada vez mais a gente estimule mais pessoas a fazer isso, a conhecer os protocolos, né? O IDEA, o protocolo aprovado pela ANS, que foi proposto pelo CBR, e estimular sempre tudo que conseguirmos ver no ultrassom deve ser descrito, porque tudo que a gente consegue enxergar, mesmo que muitas vezes a gente não consiga definir o que é, e a paciente não seja sintomática, não tenha relação específica com a solicitação, eu acho que nós temos que nos preocupar em descrever, porque isso pode fazer diferença, tá? Até o momento, não apareceram mais nenhuma pergunta aqui, e eu gostaria de saber se alguns dos nossos professores deseja fazer algum comentário. Vocês querem fazer algum comentário? Eu Não, queria Valtinho. fazer um comentário que até dá uma observação que o Luiz Fernando fez. Aliás, eu queria parabenizar o Luiz e o Bruno pela excelente aula. Olha, para a gente que faz ultrassom é muito importante, muito interessante a gente ver isso, essa visão do cirurgião, que ele colocou isso com muita propriedade, né? E ele perguntou um pouquinho a respeito das lesões diafragmáticas, né? É, a maioria das lesões diafragmáticas, elas estão localizadas no hipocôndrio direito. Elas são muito raras no hipocôndrio esquerdo. E, normalmente, a anamnese é fundamental. Essas pacientes, elas têm dor no ombro. Então, é só você perguntar. O paciente fala que ela sente aquela dor na região da escápula posterior, que ela não pode, que ela não consegue localizar direito. Até prova em contrário, essa paciente tem endometriose diafragmática. E ela faz parte do protocolo do exame. O rastreamento do diafragma, ele deve ser feito no diafragma do espaço de Morrison, né? Que são os locais mais frequentes, onde coloca a endometriose, e a aparência é muito típica da endometriose também. Depois eu vou até procurar uma imagem aqui, mas eu acho que agora ela não cabe aqui. Mas são aquelas lesões hipoecóicas que a gente consegue ver, sabe, Luiz? Não todas, mas aquelas mais problemáticas, aquelas mais sintomáticas, se a gente procurar, a gente acha. Obrigado, Benito. E aí, gente, mais algum comentário? Alguma questão? Bom, então, pelo adiantado da hora, vamos encerrar nossa aula, nosso web. Eu gostaria imensamente de agradecer todos pela presença, e estamos todos à disposição. Qualquer coisa, podem entrar, se não conseguirem entrar em contato conosco, podem entrar em contato com a Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, que nós estamos sempre à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada. Vamos encerrar aqui, e é isso por hoje. Obrigado, Valtinho, obrigado.
Obrigado, gente. A todos. Obrigada, gente. Boa Obrigada. noite. Foi Boa uma Boa honra. noite, obrigado. Bom descanso para todos. Parabéns a Boa noite, todos. Tchau, pessoal. tchau. Teve ótimo, Boa viu? noite. Muito bom. Foi Muito ótimo bom mesmo. Bom, participar. foi realmente muito bom.